Agora eu vou comentar sobre o que o autor Vladimir Nabokov comentou sobre o seu próprio livro Lolita. Isso é muito legal, né? O que a editora fez, colocou uma nota sobre o que o autor acha disso tudo, porque ele fala do prefácio, que o prefácio de Lolita, que é como se fosse outra pessoa que estivesse falando sobre seu livro, é alguém no papel do próprio Vladimir Nabokov falando sobre seu livro. É um prefácio que é o John Ray, que é um personagem que o Vladimir Nabokov criou, e ele fala que ele recebeu um manuscrito do Humbert, que é uma obra-prima, etc. E é como se, tipo assim, quando eu li pela primeira vez, é como se fosse uma outra pessoa comentando sobre o livro mesmo. Não é o Vladimir Nabokov que escreveu o que Humbert tá ali narrando. Então, é muito legal isso. Então, ele fala que algumas coisas, ele fala dificuldade de Lolita ter sido publicado, porque primeiro foi publicado em Paris. E ele fala que foi muito difícil publicar nos Estados Unidos, porque todas as editoras estavam rejeitando. E ele fala assim que, vou comentar mais basicamente mesmo, não vou falar sobre tudo, mas o que eu achei interessante é que ele falou que, assim como o tema desse livro, que é Lolita, é um tabu para se comentar em alguns livros americanos, tem outros, pelo menos outros três temas que também são totalmente tabus no entender dos editores americanos. Aí ele fala que os tabus, e realmente eu fiquei pensando assim, eu não conheço livros assim. Os outros dois temas tabus é um deles, o primeiro deles, um casamento entre indivíduos das raças negra e branca que seja um completo e glorioso sucesso, resultando em muitos filhos e netos. Então, realmente, você conhece algum livro, né, que tem, pode até ter, mas ele fala assim nessa época. Hoje em dia pode até ter, mas antigamente era difícil uma editora publicar isso, é um tabu. E eu nem sei se tem mesmo, isso não é um tema muito abordado. É por isso que eu achei interessante. Você não vê um casal heterorracial, né? Uma pessoa branca, uma mulher branca e um homem negro. Ou o contrário, um homem branco e uma mulher negra. E que no final eles fiquem felizes e seja um estrondoso sucesso a carreira deles e tudo mais, que eles sejam muito felizes. Isso acontece, pode até ter um casal interracial, mas que vai resultar em quê? Numa desgraça, no final, né? Vai ser um final triste, enfim. E pode até ter isso mesmo, né? Mas hoje em dia é porque tem uma grande variedade, mas antigamente acredito que não. Igual também os temas sobre, não sei se eu tô falando mentira ou não, mas alguns livros sobre homossexualismo, né, e livros LGBT, né, com final feliz, são pouquíssimos que tem. Eu acho isso muito, como que pode, né, não ter tantos? A maioria termina com um final triste, infelizmente. E o outro tema, isso é a minha opinião de livros LGBT, mas o que o autor disse sobre um outro tabu em editoras americanas é, por exemplo, imagina a história de um ateu absoluto que tem uma vida feliz e produtiva. E esse ateu morre dormindo aos 106 anos de idade. Realmente, porque um ateu, o que iria acontecer em algum dos livros aí? Terminaria triste também, ele morreria cedo e viveria infeliz, porque né, ele não pode deixar de acreditar em Deus. Então, enfim, são alguns tabus, né? Eu acho assim, o pessoal devia respeitar tudo mais, tudo isso. Os temas iria ser tão legal, né? Abordar mais e mais coisas diferentes, assim, porque é diferente pra gente, mas devia ser tão normal isso, não é verdade? Isso é uma coisa que eu achei interessante. Agora, outra das coisas que eu achei interessante é o autor falando que as editoras rejeitaram o livro dele, mas que as editoras falaram que seria publicado se ele alterasse algumas coisas. Aí eu achei muito engraçado. E ele também achou que algumas das reações foram muito engraçadas, as reações dos leitores e das editoras. Um leitor sugeriu que sua editora poderia cogitar da publicação caso
transformasse a Lolita num menino de 12 anos. Então, a Lolita sendo uma menina, é errado, é imprudente. Agora, aí ele fala até no início também aqui da indústria pornográfica. Então, se fosse um menino e se o Humberto fosse um agricultor num celeiro bem árido e tudo mais, então aí as editoras iriam querer esse tipo de história. Então, é só algumas coisas assim, eles queriam mudar tudo que o Nabokov escreveu, e ele escreveu de forma tão genial, né? Eu não gosto do personagem Humberto, e ele mesmo fala que o autor, ele também não compartilha com as opiniões, por exemplo, de pedofilia e tudo mais, é claro, mas o que ele fala é que, tipo assim, ele não gosta do Humberto como pessoa e tudo mais, e eu também não. Mas a escrita do Nabokov é uma coisa à parte. Eu vi muitas pessoas, algumas pessoas não gostam desse livro e tudo mais, mas eu achei muito bom. A escrita dele é algo diferente do que eu estava acostumada. E aí ele fala também outras alterações que os leitores proporam, né? Eu achei muito engraçado que algumas editoras falando, porque o livro é dividido em parte um e parte 2, né? Como eu coloquei nos vídeos, sempre colocava parte 1, capítulo tal, parte 2, capítulo tal. E algumas editoras falaram que a parte 2 era longa demais. Eu achei as partes 1 e 2, assim, perfeitas em relação ao tamanho, não tive o que reclamar. Então, sei lá, as editoras elas sempre estão cobrando muito, né? Por isso que é difícil um editor alcançar, um autor alcançar o sucesso que ele tanto almeja, né? E, enfim, uma outra editora, por outro lado, deplorava que não existissem pessoas bondosas no livro. Por que não, né? Por que tem que ser do jeito que as editoras falam? E alguma editora Z afirmou que caso publicasse o livro, o Humberto Nabokov, que é o autor do livro, e a própria editora iriam pra cadeia. Então, tipo assim, não pode publicar, é proibido, né? Publicar esse tipo de literatura. Então, por isso que ele foi publicar em Paris, né? Eu achei legal, que aí que ele começou a ter sucesso e tudo mais. Então, ele fala aqui como que foi difícil. Eu achei essas curiosidades bastante interessantes, né? Sobre a publicação do livro. Então, foi isso. Ele escreveu isso em 12 de novembro de 1956.